Quais são os problemas socioambientais da sua cidade? Olá, caro aluno! Nossa aula de hoje vai girar em torno das graves consequências econômicas e sociais dos países, sobretudo aqueles em desenvolvimento, devido à rapidez do processo de urbanização e da carência de infraestruturas urbanas para atender a todos os habitantes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, este é o momento. Vamos aos problemas socioambientais? No território brasileiro, houve grandes transformações sociais, políticas, econômicas e ambientais no decorrer dos tempos, sendo desse grande impacto para esse processo a industrialização. A mesma gerou o acelerado processo de urbanização e, com isso, a criação dos grandes centros urbanos, associada também com a falta de planejamento urbano e as ocupações irregulares desorganizadas, originando assim vários problemas socioambientais, gerando também uma precária qualidade de vida urbana e ambiental. O espaço urbano foi sendo configurado pela sociedade. Os problemas ambientais urbanos que foram surgindo estão na maioria relacionados com a decorrência de fatores econômicos, aumentando-se assim a degradação e transformação dos recursos naturais, motivados pela produção de capital, geração de renda, locais para moradia e, para isso, utilizam recursos vindos da natureza. É mesmo! Junto com os benefícios econômicos, vêm à tona os prejuízos para a natureza, provocando desequilíbrio nos ecossistemas e ambientes urbanos. Pela falta de preocupação, preservação e valorização ambiental. Tudo isso ocorre por falta de planejamento e gestão pública, além da conscientização e educação da população. São muitos os problemas sócios e ambientais encontrados dentro de uma área urbana que comprometem o meio ambiente. Com a degradação e alteração do mesmo, vamos ver os mais importantes. Dentro dos problemas ambientais, o lixo sempre foi um problema de difícil solução. A sua produção está sempre aumentando. Nossa, o que aconteceu aqui? É uma das principais fontes de degradação ambiental. Grande parte tem destino incorreto, sendo acumulados nas ruas, terrenos vazios e levados pela água. A produção descontrolada de resíduos sólidos contamina os lençóis freáticos, aumenta a proliferação de doenças, causa poluição visual, altera diretamente as características naturais do solo, mudando sua estrutura física, originados fenômenos naturais, como inundações, que apesar de serem naturais, são causas provocadas pela ação humana, ou também como a ocupação inadequada. A contaminação do solo pelo lixo, tanto orgânico quanto inorgânico, de uma forma ou de outra, retornaram ao corpo humano, sendo por respiração de poeira, água contaminada, alimentos produzidos sob a condição de água e solo contaminado. A falta de saneamento básico é outra causa impactante, além de ser muito prejudicial à saúde. Mesmo sendo um serviço essencial para a higiene e saúde, não é um bem disponibilizado para toda a população. Ou melhor, disponibilizado para poucas pessoas. Em muitas cidades, os rios e cursos d'água são transformados em verdadeiros esgotos a céu aberto, onde os resíduos são lançados diretamente, sem qualquer tipo de tratamento, abalando os ecossistemas, além de poluírem a rede hidrográfica e ser prejudicial à saúde humana. Também são altamente danosos à vida, à fauna e à flora. O fornecimento de água potável está comprometido pela contaminação sem limite dos recursos hídricos. A poluição do ar, gerada principalmente das queimas de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gasolina e diesel, lança na atmosfera uma grande quantidade de monóxido e dióxido de carbono. Esse processo gera diversos problemas na saúde humana, as doenças respiratórias. Essa poluição gera também as chuvas ácidas, onde a acidez da água é alterada, provocando diversos problemas no meio, como a morte de plantas e animais,
corrosão de carros e monumentos. No clima urbano, há a formação das ilhas de calor, sendo o aquecimento da temperatura da região motivada pelos asfaltos, concretos, grande quantidade de prédios e a poluição. Temos também a inversão térmica, que é uma alteração da circulação do ar em determinadas superfícies, que impede que os poluentes que foram liberados sejam dispersos. Agora, quando falamos dos problemas sociais, nós podemos destacar que a vinda de multinacionais fez com que países, como o Brasil, se urbanizassem rapidamente. Para isso, foi fundamental que o governo da época investisse em infraestrutura, incentivos fiscais e presença de mão de obra barata. Embora os investimentos em infraestrutura beneficiassem indiretamente a população mais pobre, eles não deram conta das prioridades desses habitantes, como habitação, educação e saúde. Além disso, a baixa remuneração intensificou as dificuldades da população em manter boas condições de vida. Devido a esses fatores, as cidades cresceram com vários problemas para a população, como o desemprego, a violência, a saúde, a educação, desigualdade social, habitação, entre outros. Embora a geração de empregos tenha aumentado nos últimos anos, graças ao crescimento da economia, ainda existem milhões de brasileiros desempregados. A economia tem crescido, mas não o suficiente para gerar os empregos necessários no Brasil. A falta de uma boa formação educacional e qualificação profissional de qualidade também atrapalham a vida dos desempregados. Muitos têm optado pelo emprego informal, fator que não é positivo, pois esses trabalhadores ficam sem a garantia dos direitos trabalhistas. Já a violência está crescendo a cada dia, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Os crimes estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos jornais, rádios e TVs, presenciamos cenas de assaltos, crimes e agressões físicas. A falta de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada a injustiças sociais, pode em parte explicar a intensificação desses problemas em nosso país. Quando falamos de saúde nos dias de hoje, entendemos que pessoas que possuem uma condição financeira melhor estão procurando os planos de saúde e o sistema privado, pois a saúde pública encontra-se em estado de crise aguda. Hospitais superlotados, falta de medicamento, greves de funcionários, aparelhos quebrados, filas para o atendimento, prédios mal conservados, são os principais problemas encontrados em hospitais e também em postos de saúde da rede pública. Isso é uma vergonha. A população mais afetada acaba sendo aquela que depende desse atendimento médico, ou seja, as pessoas mais pobres. Outro problema social mostra que os dados sobre o desempenho dos alunos, principalmente da rede pública, são alarmantes. A educação pública encontra vários problemas e dificuldades: prédios mal conservados, falta de professores, poucos recursos didáticos, baixos salários, greves, violência dentro das escolas, entre outros. Esse é o quadro que é o resultado do baixo índice de investimento público nesse setor. O resultado é a deficiente formação dos alunos brasileiros. Hoje o Brasil se encontra com um grande contraste social. A distribuição de renda é desigual, sendo que uma pequena parcela da sociedade é muito rica, enquanto grande parte da população vive na pobreza e miséria. Embora a distribuição de renda tenha melhorado nos últimos anos, em função dos programas sociais, ainda vivemos num país muito injusto. E por fim, todos sabemos que o déficit habitacional é o grande problema no Brasil. Existem milhões de famílias que não possuem condições habitacionais adequadas. Nas grandes e médias cidades, é muito comum a presença de favelas e cortiços. Encontramos também pessoas morando nas ruas, embaixo de viadutos e pontes. Nesses locais, as pessoas possuem uma condição inadequada de vida, passando muitas vezes por dificuldades. Nessa aula,
nós vimos sobre os problemas ambientais, entre eles o lixo, o saneamento básico, a poluição, o desemprego, a violência, a saúde, a educação, a desigualdade social e a habitação. Espero que você tenha entendido aí os problemas socioambientais e qual deles se enquadra na nossa cidade. Não se esqueça, não cole no colega, mas cole no careca. Um forte abraço e até a próxima aula.